Graça seja dada ao nome santo do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero convidar nossos amados irmãos a nós estarmos iniciando este culto. Desde já eu já quero cumprimentar a Igreja do Senhor com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Para nós estarmos dando início aí a este ensino da palavra do Senhor Jesus. Meus amados, eu gostaria que a Igreja do Senhor pegasse aí a palavra do Senhor, abrisse lá no Evangelho de Mateus, aonde o Senhor Jesus nos ensinou a oração modelo para nós estarmos dando início a este culto. Oração modelo, a qual ele nos ensinou, que é o Pai Nosso. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. E graça seja dada, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Nós estamos iniciando agora, meu Pai, este ensinamento, meu Pai, este aprendizado que nós vamos ter através da tua palavra. Pedimos que os nossos ouvidos estejam, Senhor, sensíveis para ouvir o Senhor falar. Que nós possamos estar ligados no trono da graça. E que a partir deste momento, Senhor, nada, Senhor, possa nos atrapalhar e nos impedir, meu Deus, de te ouvir, de colocar em prática qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Senhor, viemos apresentar, Senhor, a tua igreja, juntos, em uma só fé, em um só corpo. Nós iremos agora, Senhor, aprender mais de ti, Senhor, na unidade de espírito, meu Pai, em uma só fé. Vamos, meu Pai, ouvir a tua voz e a tua direção. Nós te agradecemos desde já, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. E graça seja dada ao nome santo do Senhor. Nós estamos tendo estes ensinos sobre a carta aos Hebreus e a gente vai estar dando continuidade, né, da aula do culto passado, que nós estávamos aprendendo da palavra do Senhor. Nós já viemos aí de alguns capítulos. E agora, nesse capítulo final, nessa exortação final, nessa instrução final que o autor ele traz aos Hebreus, essa carta que nós estudamos, né? E nós entendemos, né? Que quem eram os Hebreus, né? Os Hebreus ali eram aqueles que estavam no princípio daquele século que Deus ali levantou, separou, teve a retirada ali do Egito. E estes hebreus, né, que são os judeus, eles agora se convertem para o cristianismo. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a trazer, né, alguns ensinos para o povo e começa a observar que a igreja, ela necessita de algumas coisas, de instrução, necessita de direção, porque aqueles judeus que se voltaram para o cristianismo, aceitaram a Jesus, se voltaram largando ali, na medida que eles iam crescendo, eles queriam agregar dentro da igreja, dentro dos costumes, dentro daquilo que o Senhor Jesus havia ensinado através dos apóstolos, através dos seus discípulos, e algumas ordenâncias, eles trazem consigo algumas coisas, alguns costumes, e eles querem estar agregando
a sua fé. E muitos, às vezes, até voltando, abrindo mão daquilo que recebeu de mais precioso, que é a tua salvação em Cristo Jesus. E aí nós vemos que o apóstolo, o autor aos Hebreus, ele começa a trazer essa introdução para os hebreus que se converteram, para que eles não pudessem desviar, perder ali o foco da qual eles já estavam buscando a Deus. E por eles crerem, né, eles tiverem ali alguns ensinos a qual eles criam, né, eles criam muito em anjos. E aí nós vemos que no versículo 1 ele começa a dizer que o Filho de Deus que revelou, que foi revelado aos profetas, ele é superior ali aos anjos. Nós vemos isso no capítulo 1, no capítulo 2, né? A superioridade de Jesus chamado de filho, né? Que nenhum foi chamado de filho e se assentou à direita do Pai. Então, Jesus ele estava acima. E aí no capítulo 3, no 4 e no capítulo 5, ele começa a dizer que agora Jesus, como a revelação, além de ser maior do que os anjos, Jesus ele também é maior do que Moisés, né? E Moisés ele foi aquele que recebeu as leis, aquele que introduziu as leis, foram introduzidas através da vida de Moisés. Deus então usa a vida de Moisés e Moisés é tido como um homem, como um profeta, como um homem de Deus. E agora vem Jesus, que está acima dele. E no capítulo 6, 7, 8, 9 e 10, ele começa a dizer a superioridade também de Jesus, que além dos anjos e de Moisés, agora ele está acima também de Abraão. Mas entre esses capítulos, ele começa a dizer sobre Cristo como sumo sacerdote, como o mediador dessa nova aliança, né? Cristo agora ele traz essa nova aliança, o culto que era oferecido, as coisas que simbolizavam no princípio, apontavam para Cristo, apontavam para Jesus, o Cristo. Toda aquele memorial, aquele cerimonial, ele apontava para Jesus Cristo, né? E fala acerca da salvação do sangue de Cristo aí nesses capítulos, falando que Jesus, né? Então nós vemos que do capítulo 1 ao capítulo de número 10, né? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o capítulo 10, trazendo esta revelação sobre Jesus sendo o nosso Salvador, o nosso mediador, né? O Deus a qual ele está acima da lei, está acima dos anjos, dos principados, está acima do Pai da fé, que é um homem também a qual o Senhor colocou uma promessa e estabeleceu ali como povo adquirido, povo eleito, né? Abraão. Então nós vemos e entendemos que Jesus, ele sempre se fez presente, simbolizando, né, o tabernáculo, simbolizando quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho, e ali aparece um cordeiro e representando Cristo que seria crucificado. Então nós vemos a eficácia agora, né, que ele vai trazendo, que Jesus trouxe, porque o sacerdote sacrificava, entrava no Santo dos Santos, e Jesus, ele agora, pelo seu sacrifício, que foi vertido ali na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus, nós fomos perdoados, pelo sangue de Jesus, nós fomos sarados, por intermédio do nosso Senhor Jesus, nós recebemos agora a salvação. E ele começa a trazer esse ensino para que eles possam seguir adiante, porque aqui no capítulo 12 ele fala que Deus ama, ele corrige aquele que ama. É necessário ter uma correção, é necessário ser corrigido, é necessário ser instruído, é necessário receber essa instrução de Deus e essa correção para que nós possamos andar segundo a vontade do Senhor, recebendo essa instrução. E no versículo 11, no capítulo 11, ele fala sobre a fé,
sobre os homens e mulheres que receberam a vitória através da fé, crendo, buscando até o final e através da fé receberam vitórias. E no 13 aqui a gente começa já acerca da exortação, que ele começa a exortar acerca da hospitalidade. Então nós vemos que aqui ele começa a falar das coisas sociais nesses primeiros capítulos, né? Do capítulo 13, do versículo 1, né? Ao versículo de número 3, ele começa a falar ali, né, da hospitalidade, do cuidado com aqueles que têm a necessidade, que precisavam ali ter um cuidado, ser hospitaleiros, cuidar do nosso próximo, aquela ação social que é necessário fazer, falando sobre a fidelidade, quando ele fala sobre o casamento, que digno seja entre todos e venerado seja o matrimônio com santificação, acerca da fidelidade, do cuidado, do zelo com a família, com a esposa. E aí o Senhor ele começa a usar a vida do autor para falar sobre a gente sentir a alegria, né, da gente ser feliz, não ao dinheiro pelo momento que eles estavam passando, porque quando o povo eles eram perseguidos, então eles perdiam tudo. Aqueles judeus perdiam tudo, os hebreus perdiam tudo ali naquele momento, e isso fazia com que muitos às vezes até voltassem atrás da sua fé. Mas ele fala para não se apegar ao dinheiro, ser feliz com aquilo que Deus deu e manter-se a felicidade, porque eles não estavam só e Deus está com ele, Jesus está com ele, e em nenhum momento ele desamparou ali os seus profetas, e em nenhum momento Deus deixou de cumprir e realizar um milagre na vida daqueles que permaneceram e confiaram no Senhor Jesus. Versos 5 e 6 declara ali sobre a confiança do Senhor, que é muito importante que a gente confie no nosso Deus e tenha certeza de que nós vamos receber a vitória, ainda que o homem, ele possa chegar de uma maneira que venha tirar algumas coisas que nos é necessário para viver. A gente não precisa temer a angústia, a necessidade, a privação e a tribulação que talvez o Senhor Jesus nos permita passar ou nós passamos, mas que nós venhamos ter a certeza e a confiança em Cristo Jesus. E aí, amados, nós começamos aqui no versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, que vos falam a palavra de quem? De Deus, e atendendo para o êxito da sua carreira, e imitando-lhes a sua fé. Em algumas traduções a gente vê que quando ele fala guias, falam sobre líderes e sobre pastores, né? Os líderes da igreja a qual eles estavam naquele momento, que serviram de exemplo. Como? Dizendo, exemplo no que? Pregando a palavra de Deus. Para que no verso 7 eles pudessem ser lembrados de todas as obras que eles haviam feito. Lembrando de todas as obras que eles haviam exercido para que a igreja permanecesse de pé e que permanecesse até os dias daquele tempo e os dias vindouros. Obras de fé que muitos martirizaram, foram mártires, foram dignos, né, de ser exaltados através da adoração em Cristo Jesus, digno de ser lembrados pelas obras, pelos feitos, né? Muitos foram até mortos por não negar a Cristo, por não abrir mão da fé e crer que só o Senhor estava no controle de todas as coisas. Então nós vemos que é necessário, assim como ele deixa aqui, eu não posso deixar de falar do versículo 17, porque está falando de líderes, né, de pastores dos tempos de hoje. Só que é uma diferença, porque no verso 7 fala daqueles que se foram, né, daqueles que fizeram parte da igreja e que se levantaram. Mas no versículo 17
ele fala acerca daqueles que se fazem presente naquele momento. E aí ele diz assim: obedeci aos seus guias e submetei-vos a eles, que cuidam de vós, como quem hão de prestar contas, e obedecer-lhes, para que vos façam com alegria, não gemendo, pois isso não vos será útil. Então, o autor ele começa a trazer acerca das coisas sociais, e aí nós entramos nas coisas espirituais, né? Então nós vemos aqui esses pontos espirituais, que é a obediência àquele a quem nos tem guiado, a obediência aos nossos pastores, a obediência aos nossos líderes espirituais, homens e mulheres que o Senhor nos colocou para estar nos conduzindo na frente desta obra, aqueles a qual vão responder, né, como os nossos pastores, como os nossos homens e mulheres que o Senhor colocou. E amados, o primeiro ponto que nos chama a atenção é que tem pessoas que não querem estar debaixo de uma autoridade. E quando eu digo autoridade, é uma autoridade espiritual. É aquele a qual o Senhor colocou para estar dirigindo, aquele a qual o Senhor colocou para estar conduzindo as ovelhas, a qual o Senhor vai cobrar, como nós lemos aqui, né? Obedecer aos seus guias, a essas autoridades. Então, o primeiro ponto, amado, é nós estamos debaixo de uma autoridade. E por estar debaixo de uma autoridade, a qual o Senhor colocou, os nossos pastores, os nossos líderes, nós temos que exercer uma submissão, porque nós entendemos que tem aqueles que não querem estar debaixo desta autoridade. E ele começou a trazer isso, amado, porque o povo, eles estavam, de certa forma, querendo voltar, né, para aquilo que eles achavam correto. Mas ele disse: olha, lembra de tudo que se passou, e aqueles homens que estavam na frente, como foram exemplos. O exemplo que eles deixaram para cada um de nós, né, os exemplos que os nossos líderes, os nossos pastores, né, nosso bispo, ele deixa para que nós possamos estar seguindo, assim como Cristo, ele deixou. Nós temos homens e mulheres também que são exemplos para que nós possamos, exemplos do quê? Exemplos de fé e exemplos que pregam a palavra de Deus, verdadeiramente a palavra, como ela tem que ser ministrada nos dias de hoje. Então, amados, nós temos que estar debaixo desta autoridade, porque foi constituída por Deus. Nós temos que obedecer, né? Porque só assim a nossa vida espiritual ela vai ter êxito. E aí ele diz no verso 7, atendendo para isso da sua carreira e imitando-lhes a fé. Então, para que a gente possa ter um crescimento, a gente tem que receber os nossos pastores, receber os nossos líderes espirituais, né? Eu digo líderes espirituais para que a gente possa entender, porque em algumas traduções falam de liderança, né? E pastorado. Então, para que nós tenhamos uma vida espiritual abençoada por Deus, é necessário a gente obedecer a palavra de Deus e obedecer àquele a quem Deus tem levantado para estar nos liderando e nos conduzindo. Aí no verso 8 ele diz: porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós temos a certeza e a convicção que o nosso Deus, que foi com aqueles líderes, foi com aqueles pastores, foi com seus profetas, ele não muda, porque ele destaca bem. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e eternamente. Está falando do futuro. Então nós temos um Deus que não muda. O mesmo Deus que operou milagres na antiguidade é o mesmo Deus que opera hoje. E é o mesmo Deus que vai continuar operando maravilhas no meio do teu povo. Então, amados, o homem ele pode mudar, os pensamentos mudam. Nós estamos vivendo em tempos e há tempos. Cada período se muda. Nós vemos que na época dos nossos pais era de uma maneira, na nossa época é outra, e na época dos nossos filhos, nós costumamos dizer, essa nova geração,
algumas coisas são mudadas. A forma de viver, a forma de falar, a forma de vestir, né? E hoje com a tecnologia que tem trazido muitas mudanças muito boas também, nós temos que ressaltar que muitas mudanças têm acontecido. E a personalidade, o homem em si, ele também traz consigo algumas mudanças. Mas, amado, o nosso Deus, ele é imutável. As suas promessas não mudam. A sua graça e o teu poder não muda. Ele é o mesmo Deus que operou milagres na antiguidade. É o mesmo Deus que operou milagre nos dias de hoje e continua operando. É o mesmo Deus que vai continuar mudando. Mas você me pergunta, irmão, mas por que muitas coisas não estão acontecendo hoje, né? Porque quando nós olhamos os milagres, pessoas sendo transladadas, homens recebendo cura instantânea, porque o coração do homem, ele tem mudado. E não tem estar 100% voltado para as coisas de Deus. O mundo que a gente vive nos traz angústia, preocupações, e muitas das vezes essas coisas nos impedem de nos derramar cada vez mais ao Senhor. Mas, amados, o nosso Deus, ele não muda. Aí ele diz no verso 8 assim: não vos deixei envolver por doutrinas vãs, várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com o quê? Com a graça. E não com os alimentos que trouxeram proveito nenhum para os que com eles se preocuparam. Então, meus amados, nós entendemos que é necessário que a gente se alicerce na palavra. É necessário que a gente se alicerce nas escrituras. É necessário que a gente esteja alicerçado aonde? Na sã doutrina. E o Senhor, ele já nos declara pela sua palavra, né? Então nós vemos que Efésios, do capítulo 4, e o versículo de número Efésios capítulo 4, o versículo de número 14, o Senhor, ele já falava sobre isso. Colossenses também, ele usa a vida dos teus servos. A carta aos Colossenses, capítulo de número 2, no versículo de número 4 e no versículo 8, diz assim: digo, porém, que ninguém vos engane com palavras convenientes. Aí no verso 8 ele diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo as tradições de homem, segundo rudimentos e não segundo a Cristo, né? E hoje nós vemos muitas doutrinas sendo ministradas, nós vemos palavras sendo colocadas de uma maneira a qual cada um faz aquilo que acha que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, da maneira que acha, né, que é correto. E ele traz essa advertência para que nós não possamos ser nesses vãos ensinos, porque a palavra, ela é verdadeira, né? Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Então só há um caminho: Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. E não era para que eles pudessem estar voltando, pelo contrário, mas para que ficassem firmes no seu coração, firme na palavra. E Efésios 4,14 diz assim, ó: para que não sejais mais meninos inconstantes, levado ao redor por todo o vento do quê? De doutrinas, pelo engano de homens que com astúcia induzem ao erro, né? E infelizmente hoje tem muitos erros doutrinários. E quando eu digo erros doutrinários, amados, a palavra do Senhor Jesus nos diz assim. Jesus, ele disse que muitos erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E
naquela época não era diferente, né? Eles receberam ali o cristianismo, mas estavam querendo agregar o judaísmo naquilo que eles acreditavam. Mas isso só são filosofias vãs que eles aprenderam. Porque vivendo na lei era de um jeito. Mas eles tinham que entender que agora, a partir deste momento, eles não viviam mais na lei. Agora eles vivem na graça. E a graça é em Cristo Jesus. E por aceitar Cristo Jesus, agora os costumes velhos se passaram, porque a palavra diz, né, em Coríntios 5,17, eis que as coisas velhas se passaram e o quê? Tudo se faz novo. Não se viviam mais na lei, mas agora estão vivendo pela graça. E o coração tem que estar enxertado, cheio e transbordante, principalmente da palavra e dos ensinos que o Senhor Jesus deixou para eles. Dizendo assim, bom é que o coração se fortifique com o quê? Com a graça, e não com alimentos que nos trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocupavam. Então está falando do quê? Dos costumes. Qual era o costume? Comer alguns alimentos. E esses costumes, eles observavam esta lei que foi ordenada, a ponto de quando eles compravam ali alguns alimentos, eles estudavam de certa forma, eles pegavam um alimento, lavavam ali com todo cuidado, com todo zelo, porque eles tinham a ciência de que se porventura ele se contaminasse com algo através daqueles alimentos, então era algo que eles procuravam seguir. Aí o apóstolo ele começa a dizer, olha, é melhor que se fortifiquem no quê? Na graça que está em Cristo Jesus. Porque se vocês se atentarem para cumprir o que vocês deixaram para trás, vocês vão estar esquecendo de cumprir o que o Senhor Jesus deixou, que foi a tua graça. Não foi assim? O apóstolo Paulo ele teve uma visão e ele disse, eu não vou comer se o Senhor disse come. Porque como rejeita aquilo que eu santifiquei? Então, amados, nós entendemos que agora é necessário fortalecer o coração que na graça que está em Cristo Jesus. Porque eles aceitaram a Cristo, receberam a salvação, Cristo como seu único e suficiente Salvador agora, e é necessário que eles deixassem os costumes de lado, as filosofias, os ensinos, e fortalecesse o coração na graça. E um coração fortalecido na graça do Senhor é um coração que vai alcançar a salvação. Porque a palavra diz, quem entrará no Monte Santo do Senhor? Aqueles que são puros e limpos de coração. Um coração voltado a fazer a vontade do Senhor, um coração voltado a cumprir a vontade do Senhor, um coração voltado não a fazer a sua própria vontade, porque um coração que é voltado a fazer a sua própria vontade, abre mão de fazer a vontade do Senhor, e aí deixa de agradar, deixa de se fortalecer, porque quanto mais a gente se achega a Deus, quanto mais a gente busca a presença de Deus, quanto mais a gente busca agradar ao Senhor, mais o Senhor se agrada de nós, e mais o Senhor nos enche da tua graça, da tua salvação, do teu poder e do teu Espírito Santo de Deus em nós. Então é muito importante, amados. E ele deixa assim, não vos deixei envolver por doutrinas, verso 9, que são estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com os alimentos que não têm proveito, e não são para aqueles que se preocupam. Possuímos um altar, da qual não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Então, amados, nós temos um altar. E onde está o nosso altar, amado? O nosso altar, de Arabassai, é o nosso coração. O nosso coração ele serve de altar para o Senhor. Porque antigamente, né, na primeira aliança, quando no tabernáculo se era ministrado
ofertas. E estas ofertas, ao ser ministradas, havia ali oferta de culpa, oferta de libação, oferta de gratidão. Então eram feitas várias ofertas. E essas ofertas eram feitas onde? No altar. Era se prestado ali no tabernáculo. Era pego ali por causa dos pecados, uma oferta de perdão. E essa oferta de perdão era feita, era ministrada ali. E ali morria-se um animal, o sangue era espargido, retirava-se aquele animal e ele era ali lançado para fora do arraial. E a oferta, o sacrifício era feito, era ministrado no tabernáculo. Mas com Cristo Jesus, ele abriu a porta da adoração. Não é necessário a gente ir até o sacerdote e até o tabernáculo para nós podermos oferecer a ele. Mas o nosso altar, que é o nosso coração, que simboliza o altar de Cristo, ele está pronto para receber a nossa oração, receber a nossa petição e receber a nossa adoração a ele. Então, amados, nós entendemos quando o apóstolo Paulo ele começa a dizer: nós possuímos um altar e eu tenho o direito de comer com os que servem, porque aqueles homens serviam ali diante daquele altar e eles tinham o direito de se servir daquela gordura, porque este era o alimento. E, amados, nós vemos que aí ele começa a dizer: os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do santuário, no lugar pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Né? Então era feito ali, mas eles eram queimados fora do acampamento. E esse sacrifício, ele era feito todas as vezes que se pecava ou se pedia perdão a Deus. Mas Jesus, pelo seu sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário, ele nos deu acesso ao nosso altar. Eu posso buscar a presença do Senhor em casa. Eu posso buscar a presença do Senhor trabalhando. Porque como está? A pergunta é: como está o nosso altar diante do Senhor nesta manhã, nesta tarde, nesta noite? Como está o nosso altar é que o Senhor vai receber a adoração. E é necessário que o nosso altar esteja voltado, pronto para oferecer, porque o sangue de Jesus, ele já foi derramado e nos perdoou e nos lavou de todo o nosso pecado. Então não era necessário mais estar no tabernáculo, porque agora nós recebemos a graça. O véu, ele foi rasgado de alto a baixo com o sacrifício de Jesus e nos deu acesso a entrarmos no santo do santo em adoração a ele. E aí, amados, não é mais esses animais que espargiam o sangue. Aí o verso 12 ele diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. Então nós vemos que o animal ele era sacrificado ali, espargia o sangue, mas era queimado pelo lado de fora. Jesus ele foi sacrificado, mas ele saiu de Jerusalém e foi crucificado ali na caveira. Ele foi ali deixado para fora da porta. E isso tudo simboliza o sacrifício que Jesus ele passou. Isso simboliza Cristo em todas as coisas. O sacrifício vicário ali na cruz do Calvário, que foi vertido. O cumprimento das profecias bíblicas, porque, amados, quando nós meditamos ali no verso 11, ali aconteceu a revelação.
A revelação maior que foi, não foi por sangue de bode, não foi por sangue de bezerro, ou por sangue de qualquer um animal que a gente recebe a salvação. Mas nós recebemos a nossa salvação de Kandaramashaya pelo sangue de Jesus, que nos justifica de todo e qualquer pecado. Nossos pecados fomos perdoados ali na cruz, foi vertido. Essa foi o maior sacrifício e a revelação através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, que foi feito no tabernáculo, que era feito pelo sacerdote. Mas Jesus, ele nos diz através da tua palavra: vós sois sacerdócio real, povo adquirido e comprado. Ei, Kandaramashaya. Então nós podemos, como sacerdotes do Senhor, buscar a Ele em adoração, buscar a Ele em gratidão, porque o primeiro tabernáculo é a sombra de Cristo. Quando nós meditamos, nós estamos meditando sobre o tabernáculo, nós vamos ver que as cores, os objetos, a maneira que era simbolizado, que era celebrado, vai apontar para o nosso Jesus, para o nosso Senhor e Salvador. Então, amados, é maravilhoso que todas essas coisas são sombras, já mostrando, prefigurando a figura de Cristo, o sacrifício de Cristo como um cordeiro que era ministrado sobre cada um de nós. E aí nós entendemos, Saiamos, pois, verso 12, a ele para fora do acampamento, suportando a vergonha que ele suportou. Por quê? Jesus saiu para fora, suportou, e nós temos que sair para fora, amados, para fora de qualquer vento de filosofia, qualquer religião que hoje as pessoas dizem todas as religiões levam a Deus. E amados, a Bíblia nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Então é necessário, amados, que nós também saiamos para fora do nosso eu. Deixamos aquilo que nos atrapalha, e seja como está dito aqui, suportando o que? A vergonha que ele suportou. Para muitos, talvez seja vergonha. E eu digo por amados irmãos, não sinta vergonha de ser servo do Deus Altíssimo. Não sinta vergonha de buscar a presença de Deus. Não sinta vergonha de talvez você estar e ser diferente de outras pessoas. Diferente no modo de pensar, diferente no modo de agir, diferente no modo de se importar. Sim, não pense que você é diferente, mas pense, nós somos especiais, porque assim o Senhor nos separou. Estar em Cristo Jesus, muitas das vezes, é negar a nós mesmos. Buscar a Cristo Jesus, muitas das vezes, é ser envergonhado pelo Evangelho. Porque Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pelo meu nome. Nós somos os bem-aventurados. Então, amados, é necessário sair para fora, sair de qualquer doutrina, sair de qualquer vento e se colocar para fora do arraial, ainda que isso possa causar a nossa vergonha ou até mesmo a humilhação. Porque Cristo, como Rei dos Reis e Senhor do Senhor, ele foi humilhado. Ele foi, de certa forma, agredido, machucado, ferido, mas ele manteve-se fiel a Deus e à promessa, fiel ao ministério, fiel ao propósito. E passamos o que tivermos que passar, saiamos do arraial se for necessário,
mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, meus amados, aí ele diz no verso 14: pois não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que está por vir. Portanto, oferecemos sempre, por meio dele, a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Maravilhoso, né? Então, olha que maravilhoso. Verso 15, ó. Portanto, oferecemos hoje. Vou oferecer amanhã? Vou oferecer só mais tarde? Não. A palavra diz assim: ofereçamos sempre. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele, a Deus. Por meio de quem? Oferecemos sacrifícios constantemente por meio de Jesus, ao nosso Deus. Porque, amados, quando nós glorificamos a Jesus, nós estamos glorificando a Deus. E a palavra nos diz que o Pai, ele é glorificado no Filho. Então, o Filho é glorificado no Pai. Se nós glorificamos a Jesus, nós estamos glorificando a Deus. E como é que funciona, irmão? É em todo tempo, sempre ofereçamos nossos lábios para adorar ao Senhor Jesus. A nossa vida não pode faltar adoração. Na nossa garganta não pode faltar louvor. Que aí ele diz que quanto mais a gente oferece esses sacrifícios de louvor, ele vai fazer algo maravilhoso. Porque entenda uma coisa, quando o salmista ele diz que todo ser que tem fôlego, né? Salmo de número 150, louve ao Senhor. Todo instrumento de corda, de sopro, louve ao Senhor. E quando se fala de instrumento, nós estamos falando de som. Quando se fala de fôlego, nós temos um instrumento maior que o Senhor Jesus nos deu. É um instrumento que ele sempre tem que estar afinado. É um instrumento que em qualquer momento nós podemos, ainda que com pouca força, nós abrimos os nossos lábios, ele sai um som, que é a nossa voz. Então, quando ele diz, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Porque quando nós louvamos ao Senhor, através da nossa voz, a nossa voz, ela não sai somente um som. Porque ele disse que o sacrifício de louvor é o que? É o fruto do Espírito. Então, quando nós proferimos algo, quando a palavra ela é ministrada, nós vemos que no princípio Deus disse, haja luz. Através da palavra. Deus criou todas as coisas através da palavra. Então, creia que a palavra ela tem poder. Por isso que quando nós abrimos os nossos lábios, nós temos que proferir coisas boas e agradáveis. Porque a palavra nos ensina que não tem como de uma fonte jorrar água doce ou água salgada. Porque a nossa palavra, ela tem poder. Nós temos que proferir algo bom. E não é só proferir algo bom, porque quando se sai o som através da nossa voz, além de nós estarmos proferindo algo, trazendo existência através da palavra, aquilo que não existe, pelo poder da fé, proferindo, nós também estamos louvando ao Senhor. E louvar ao Senhor nos produz o quê? Um fruto. Fruto de alegria, fruto de paz, de gozo. E este fruto, amados, ele é algo que Deus, ele se agrada dos frutos dos nossos lábios. Então, proferindo o som, proferindo a palavra, isso vai fazer com que aquele som possa gerar um fruto de
adoração a Deus. E aí, nós entendemos, amados. Portanto, verso 15, ofereçamos sempre, por meio dele, por meio de Jesus, a Deus, sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, constantemente, nós temos que exaltar a Deus através do louvor, e não só através do louvor e adoração, porque os frutos dos lábios, nós entendemos que é tudo aquilo que sai dos nossos lábios, através do som. E este som, ele vai trazer vida. Esse som que sai dos nossos lábios vai gerar adoração, vai gerar glorificação, vai gerar exaltação. Por isso que ele declarou, sempre façamos isso. Quando nós abrimos os nossos lábios, seja como um fruto agradável a Deus, para exaltar, engrandecer, enaltecer, glorificar e derrarabaxebiaçoa o nosso Deus acima de todas as coisas. Então, amados, a nossa conduta no falar, isso agrada muito ao nosso Pai, a Jesus, a Deus, e gera frutos para o Senhor à nossa volta. Então, era necessário, amados, para que eles pudessem ter isso no coração. Aí o verso 16, não vos cessais de fazer o bem e repartar um para com os outros, pois com os tais sacrifício Deus também se agrada. Então não basta só louvar, engrandecer ao Senhor com os nossos lábios. Nós temos que ter obras nas nossas mãos. E essas obras é não esquecer de fazer o bem, como ele diz no verso 16, e repartir uns para com os outros, porque também isso é agradável, um sacrifício é agradável a Deus. É muito bom a gente louvar, exaltar e engrandecer, mas também é maravilhoso a gente abençoar o nosso irmão, cuidar do nosso irmão, querer que ele esteja bem, buscar com zelo, cuidar com cuidado, com carinho, com amor que o Senhor Jesus nos deu. Não ter aquela palavra que nós chamamos a empatia para cumprir o que a palavra disse. Se alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. E é maravilhoso entender que a bênção que Deus deu sobre a vida do nosso irmão, ela também é a nossa bênção. Nós também somos abençoados. Se o nosso irmão é abençoado, a gente também é abençoado junto com ele. E se alegrar com o que o Senhor preparou. Então, amados, ele começa a entender e aí ele fala, olha, o verso 17, aquilo que foi ministrado, obedeceis aos guias que submetei-vos a eles, cuidando-vos para que possam estar constantes e obedecer-lhes para que faça com alegria e não gemendo, pois isso não vos será útil. Ora, por nós estarmos certos de que temos boa consciência, desejando em todas as coisas, portando-vos corretamente. Então é necessário a gente honrar os nossos ministros, honrar nossos pastores e obedecer a palavra de Deus. Porque, amados, Deus tem colocado para que eles possam nos abençoar. E eles sendo abençoados, nossos pastores sendo abençoados, nós somos abençoados também. Porque recebem a direção de Deus. E quando nós deixamos de cumprir aquilo que nos é ensinado, nos é ordenado, nós deixamos de cumprir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Aí ele diz o 19, rogai-vos com firmeza, que assim façais, para que não mais desprezas vos ser restituídos. Ora, o Deus de paz que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então, amados,
O nosso Deus que fez a aliança, foi o mediador, porque o homem ele estava afastado de Deus. Foi quebrado então aquele ciclo no jardim, quando Deus ele coloca o homem no jardim e ali o homem ele tropeça, desobedece e faz aquilo que não era para ser feito. Mas até no jardim ali a gente vê a mão de Deus, vê a obra do Senhor sendo ministrada no nosso coração. E essa paz e essa alegria, ela só está em Cristo Jesus, pelo sacrifício que foi vertido. Porque Jesus ele é o pastor das suas ovelhas. Ele é o nosso pastor. E é o pastor que tem cuidado, como o salmista disse. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Então, o salmista Davi ele tinha certeza que o Senhor não deixa faltar nada. E ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, o Senhor estava com ele. E que o Senhor também prepara uma mesa na presença dos seus inimigos e derrama unção com óleo sobre a sua cabeça. Está falando da graça, da cura, da transformação. E certamente ele permaneceria na casa do Senhor por muitos e muitos dias. Que nós tenhamos o nosso pastores, nossos líderes, nós possamos amá-los como nós amamos a Cristo, porque como anjos da igreja, eles representam Cristo Jesus. Vamos amá-los, respeitá-los, vamos orar para que cada dia mais o Senhor venha abençoar a vida, o ministério e tudo o que ele tem. E aí ele começa aos Hebreus trazer aqui as saudações finais, né? Porque Jesus ele é o pastor dessas ovelhas. E o 21 ele diz: vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por meio de Jesus Cristo, a qual seja a glória para todos sempre. Amém. Então, o nosso Deus, Jesus, ele começou esta boa obra na minha e na sua vida. Ele é fiel para aperfeiçoar esta obra em nós. Não que as coisas de Deus não sejam perfeitas, mas nós precisamos se aperfeiçoar na grandeza, no amor, na paz, na santificação ao nosso Deus. E isso é maravilhoso porque, amados, isso nos fala da nossa vida, da intimidade, nos fala de relacionamento. E o Senhor, ele quer se relacionar conosco, o Senhor quer nos ter como amigos e que nós possamos ter o nosso Senhor e o Espírito Santo de Deus como amigos. Porque esta boa obra que ele começou nas nossas vidas, ele é fiel para cumprir perante ele e agradável porque Jesus Cristo nos chamou e a honra e a glória vai ser somente para ele. Rogai-vos, porém, verso 22, irmãos, que suporteis esta palavra de exortação, pois vos escrevi resumidamente. Saibei que o irmão Timóteo já está solto, como a qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos líderes e todos os santos. E os da Itália vos saudam. A graça seja com todos. E aqui ele traz as saudações finais ao povo, dizendo que o Senhor vai aperfeiçoar essa boa obra. E creias que o Senhor é aquele que aperfeiçoa essa obra na nossa vida. E o Senhor é aquele que tem levantado irmãos, mas que a gente permaneça firme na palavra, na exortação, porque, amados, o Senhor é aquele que corrige, como nós aprendemos, aquele que ama, ou seja, aquele que tem guardado e tem abençoado a minha
e a sua vida. E nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Então nós encerramos aqui, concluímos, com o versículo 25. A graça seja com todos vós. Amém. E assim seja, amados. Que o Senhor ele continue falando aos nossos corações, que nós possamos todos os dias estar atento à vontade do Senhor, àquilo que o Senhor tem ministrado sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nosso coração. Eu te convido para nós estarmos orando ao Senhor e agradecendo a Ele por este momento que Ele preparou para nós estarmos aprendendo da Tua Palavra. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, viemos te agradecer, Senhor, neste momento e te render graças, porque Tu és um Pai de amor, um Deus que é digno de toda adoração que sai dos nossos lábios, um Deus que tem nos instruído e nos ensinado. E muito obrigado, Senhor, por o Senhor aperfeiçoar esta boa obra em nós. Obrigado, Senhor, pela exortação, Senhor, porque qual é o pai que não corrige o teu filho? Qual é o pai que ama, que não faz a instrução e a direção que é necessária? Por isso queremos te render graças, Senhor, e te agradecer por mais este momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graça seja dada a ti, Senhor. Te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por este ensino. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Santo Espírito que é derramado em nossos corações. Queremos te agradecer e render graças, Senhor, pela vida, pelo ministério, pela família, por tudo, Jesus. Te amamos. Obrigado, Senhor, pelos nossos pastores. Obrigada pela liderança que o Senhor tem colocado. Obrigada, Senhor, pelo teu Santo Espírito que é derramado em nós. Te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Que Deus continue abençoando assim a sua amada igreja. Que a graça do Senhor Jesus esteja cada dia mais, que nós possamos estar ligados e prontos para aprender e colocar em prática aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ensinado em nós. Eu convido você a nós estarmos dando a bênção final neste momento. Abra sua mão, porque grandes foram as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós e continua derramando. Repita comigo: que a graça do Pai, que a graça do Filho, que a graça do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas. Coloca a mão sobre o seu coração, porque o que é bom a gente guarda no coração. Hoje e agora, para todo sempre, toda a igreja diga amém. Graças a Deus. Está encerrado. Em nome de Jesus.